Nesse vídeo, eu vou contar uma história em que um cachorro, que era o amigo mais fiel de uma mulher, ajudou a prender o assassino dela. O cachorro presenciou o crime e, guiado pelo seu faro natural e sua capacidade de recordar, ele indicou o responsável. Essa história é inusitada e todos os detalhes sobre ela eu trouxe hoje para vocês. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de um caso que aconteceu aqui no Brasil, cuja vítima é uma argentina chamada Florência. Esse caso, diferente da maioria dos casos que eu trago aqui para vocês, ele não é inédito aqui no YouTube. Então eu creio que muitos de vocês já devem conhecer essa história. Mas eu resolvi trazer ele aqui porque foi um pedido de uma inscrita aqui do canal. Então eu decidi fazer essa história. De vez em quando, como vocês sabem, eu pego e aceito o pedido de casos aqui no canal. Bom, se você já conhece essa história, eu peço que mesmo assim fique comigo aqui até o final. E para você que ainda não conhece essa história, é um bom momento para conhecê-la. E antes que eu me esqueça, eu quero desejar a todos vocês um feliz 2026. E muito obrigado por terem me acompanhado em 2025. Que esse ano seja muito melhor que o anterior para todos nós. No mais é isso? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Florência Aranguren nasceu na província de Buenos Aires, em 20 de novembro de 1993. Desde muito nova, ela foi inserida no mundo das artes. Ela foi criada em meio à pintura e aos desenhos, e isso fez com que desenvolvesse uma paixão muito grande por tudo o que envolvesse o mundo artístico. Mais tarde, teve contato com o trapézio aéreo e passou a praticá-lo constantemente. Nessa época, Florência trabalhava como ilustradora e costumava compartilhar seu trabalho em suas redes sociais. Ela tinha uma parceria com um grande estúdio de tatuagem, que encomendava ilustrações para depois tatuá-las nos clientes. Ela também fazia várias apresentações de trapézio aéreo, que encantavam quem assistia. Depois, na capital da Argentina, Florência passou a integrar um coletivo de performances circenses coordenado pela artista trapezista Miss Marine Blue. Durante suas exibições, ela fazia acrobacias nas alturas que deixavam o público sem fôlego. Em suas redes sociais, ela costumava compartilhar várias coisas a respeito de sua vida. Em uma de suas postagens, é possível vê-la ao lado de seu amigo mais fiel, um cachorro chamado Tronco, nome que possivelmente fazia referência ao fato de ele gostar de brincar com troncos de madeira, algo que aparece em uma foto em que o animal segura um grande tronco com a boca. Florência e Tronco eram inseparáveis. Para onde ela ia, fazia questão de levá-lo. Não importava o quão longe ela fosse, Tronco iria junto de qualquer forma. Tronco era sua companhia constante, seu porto seguro, e que mais tarde acabaria se tornando uma das figuras mais importantes na elucidação desse caso. Em dado momento de sua vida, Florência decidiu morar na Europa, mais especificamente na Espanha. Ela escolheu o país devido ao idioma, que é o mesmo da Argentina, país em que nasceu. Quando completou 31 anos, ela queria viver em outro lugar, algo que representasse um recomeço em sua vida. Ela queria viver em um lugar mais conectado à natureza, um lugar que, para ela, fosse mais sereno e tranquilo. Então, nesse processo de busca interior, Florência retornou ao continente americano e decidiu ir morar no Brasil, o maior país da América do Sul. Isso teria acontecido no ano de 2023, e Tronco, seu fiel companheiro, foi junto com ela. O Brasil não era um lugar estranho para Florência. Ela já havia visitado o país no passado, mais especificamente a região de Búzios, uma península bastante visitada por turistas e que fica no estado do Rio de Janeiro. Na ocasião, ela teria visitado o país com uma amiga chamada Macarena Sanches, que trabalhava como tatuadora. Florência ficou encantada com o Brasil e, durante sua visita, cogitou a ideia de um dia morar no país tropical. Então, a escolha dela não foi ao acaso, mas sim algo que já estava em sua cabeça havia algum tempo. Ao chegar ao Brasil, Florência foi para a mesma região de Búzios que havia visitado no passado. Nos primeiros dias, ela se dedicou a explorar o lugar a pé. Ela andava por todos os cantos que fossem possíveis, desde praias até trilhas, e sempre com Tronco ao seu lado, que parecia estar gostando e aproveitando o ambiente tanto quanto ela. Tudo parecia perfeito para Florência e o seu cachorro. Ela pretendia ficar um bom tempo no Brasil. De acordo com fontes,
No dia 5 de dezembro de 2023, Florência levou o Tronco para o veterinário para um exame de rotina. Ela se preocupava muito com seu cachorro, então costumava levá-lo ao veterinário de tempos em tempos para saber se estava tudo bem com ele. Tronco fez alguns exames na clínica, mas o veterinário pediu que Florência retornasse na manhã do dia seguinte para que outros exames pudessem ser feitos. Então, no dia seguinte, Florência saiu cedo de sua casa com seu cachorro. Era quase 7 da manhã. A consulta seria um pouco mais tarde, mas Florência decidiu sair mais cedo para aproveitar um pouco e explorar o novo lugar em que estava morando. Ela saiu com Tronco em direção a uma praia chamada José Gonçalves, que ficava nas proximidades. Essa praia é conhecida por ser tranquila e com pouca circulação de pessoas. Câmeras de segurança registraram o momento em que Florência passa por uma rua, seguindo em direção à praia. Nas imagens é possível ver ela de mochila e roupa casual, caminhando junto com o seu cachorro, em direção a uma trilha que conectava a rua à praia. Quando foi por volta das 8 horas da manhã, um morador local que estava passando pela mesma área notou um volume estranho na areia da trilha e decidiu se aproximar para ver o que era. A princípio, o morador pensou se tratar de lixo trazido pela maré, mas ele acabou se deparando com algo terrível. Era o corpo de Florência todo ensanguentado, com Tronco ao seu lado, imóvel, exceto pela respiração ofegante e sujo de sangue. O morador imediatamente acionou as autoridades via denúncia anônima. Em questão de minutos, uma equipe da Guarda Municipal chegou ao local. Eles isolaram toda a área e confirmaram que um homicídio havia acontecido ali. Em pouco tempo, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar também chegaram ao local. Uma perícia em busca de evidências foi realizada na área, juntamente com a verificação de imagens das câmeras de segurança do bairro. Enquanto tudo isso acontecia, Tronco permanecia imóvel ao lado de Florência. Ele se recusava a se afastar do corpo e rosnava para quem se aproximasse. Durante a verificação das imagens de câmeras de segurança do bairro, a polícia viu que cerca de 20 minutos depois que Florência passou pela rua que dava acesso à trilha, um homem de bicicleta usando boné passou pelo mesmo local. Para a polícia, esse homem poderia ser uma testemunha importante no caso, pois, dado o tempo em que ele esteve no mesmo local, ele provavelmente teria visto algo que pudesse ajudar nas investigações. O foco então foi identificar e localizar esse homem, uma tarefa que a polícia desempenhou com rapidez. O homem que aparece nas imagens é Carlos José de França, que tinha 32 anos na época. Posteriormente, a polícia conseguiu localizá-lo em uma pousada que fica nas proximidades. Carlos José estava morando nessa pousada há cerca de 3 meses e trabalhava informalmente na praia, vendendo itens para turistas. Os policiais conversaram com ele e solicitaram que ele os acompanhasse até a cena do crime para saber se ele tinha visto algo. Até esse ponto, Carlos José era tratado apenas como uma testemunha que poderia ajudar a solucionar o crime. No entanto, quando ele chegou ao local em que estava o corpo de Florência e Tronco ao seu lado, o cachorro ficou extremamente agitado. Tronco já estava agindo de forma agressiva com quem tentasse se aproximar do corpo de Florência, mas quando ele viu Carlos José, ele ficou ainda mais agressivo. O cachorro começou a latir e rosnar para o homem de forma mais intensa. Em determinado momento, Tronco tentou mordê-lo e teve que ser contido pelos policiais que seguravam a sua coleira. Ao presenciarem isso, os policiais sentiram que havia algo muito estranho ali, porque o cachorro ficou mais agressivo quando viu Carlos José. Essa atitude de Tronco fez com que os policiais desconfiassem do homem. Para eles, aquilo foi interpretado como reconhecimento do agressor, por cheiro, presença ou até mesmo movimento. Nesse ponto, Carlos José começou a ser tratado como um suspeito, e ao verificarem os documentos dele, os policiais tiveram uma surpresa desagradável. O homem era um criminoso de alta periculosidade. Ele já havia cometido um crime de extrema gravidade no ano de 2009 em outro estado do Brasil. Na época, Carlos José morava no estado de Pernambuco, no nordeste do país, quando em março de 2009 ele abordou uma garota de 15 anos e 2 amigas dela que voltavam da escola. O homem estava armado com um revólver e exigiu os pertences das 3 garotas. As vítimas entregaram os seus aparelhos celulares,
mas disseram que não tinham dinheiro. Carlos José ficou insatisfeito com o que obteve e decidiu que queria algo mais. Ele então mandou 2 das 3 garotas irem embora. A que ficou com ele levou para um local mais isolado e afastado, onde forçou relações com ela. Carlos José foi preso poucos dias após cometer esse crime contra a adolescente. Ele foi condenado no ano de 2014 e recebeu uma pena de 15 anos e 6 meses de prisão. Inicialmente, Carlos José cumpriu a sua pena em regime fechado, mas posteriormente ele foi colocado em regime semiaberto e passou a viver em liberdade condicional. Ele então decidiu se mudar de Pernambuco para o estado do Rio de Janeiro, se estabelecendo em Búzios e realizando trabalhos informais na praia para sobreviver. Depois de puxarem todas essas informações a respeito da vida de Carlos José, os policiais decidiram mantê-lo sob custódia. Uma equipe policial foi enviada até a pousada em que o homem morava para fazer uma busca no quarto dele. Durante essa busca, os policiais encontraram, dentro de um balde com água, roupas de Carlos José manchadas de sangue. Essas roupas eram as mesmas que ele estava usando quando foi flagrado pelas imagens de câmeras de segurança da rua em que Florência passou, e ele passou cerca de 20 minutos depois. Era evidente que ele estava tentando eliminar os vestígios de sangue que estavam na roupa. As peças foram encaminhadas imediatamente para exame pericial no Instituto Médico Legal, com o objetivo de confirmar se o material genético pertencia a Florência Aranguren. O corpo de Florência também precisou ser levado para o Instituto Médico Legal para uma autópsia, e Tronco teve que ser contido pelas autoridades, pois ele não queria deixar ninguém chegar perto. Tronco foi entregue aos cuidados de pessoas ligadas à causa animal, enquanto as investigações prosseguiam. Tony Russo, um defensor da causa animal em Búzios, foi quem ficou responsável pelo animal. Ele foi chamado pelas autoridades até o local do crime e informado do que havia acontecido. Tony, juntamente com uma equipe, conseguiu resgatar e acalmar Tronco devido à experiência que eles têm em lidar com animais em situações de estresse. O protetor chegou a postar em suas redes sociais um vídeo na qual ele aparece com um cachorro e explica toda a situação. Fala pessoal, então estou passando aqui para atualizar vocês. Esse aqui é o Tronco, aquele cachorro que eu resgatei, que sua tutora foi covardemente assassinada e ele lealmente ficou ao lado do corpo todo momento. Eu peguei, dei lar temporário a ele até que um familiar aparecesse. E ele foi atendido em uma clínica veterinária aqui de Búzios com a sua tutora, e ela deixou um contato de emergência, que é uma melhor amiga. Então ela já entrou em contato com a gente, ela está vindo aqui buscar o Tronco. O pai da vítima também está vindo já para buscar ele tem 10 anos já. Foi um companheiro leal dela, né, de vida. E ele ficou aqui comigo, esse tempo que ele ficou comigo, eu fiz o melhor para ele, alimentei, brinquei com ele para distrair ele. Durante a autópsia no corpo de Florência, foi constatado cerca de 18 perfurações causadas por um objeto perfurocortante, provavelmente uma faca. Havia perfurações no pescoço, na nuca e no peito, além de marcas defensivas nas mãos, indicando que ela tentou se defender. Havia também pelos sob as suas unhas, que foram colhidos e enviados para análise para ver se eram compatíveis com Carlos José. A causa do óbito foi devido a uma hemorragia intensa por causa dos graves ferimentos. Carlos José foi encaminhado para a delegacia e, posteriormente, para uma prisão estadual. Durante o corpo de delito realizado nele, as autoridades notaram diversos arranhões em seu corpo, lesões que provavelmente foram feitas por Florência ao tentar se defender dele. O crime teve grande repercussão no Brasil, ainda mais pelo fato de que Carlos José, um criminoso de alta periculosidade que já havia sido condenado por um crime grave, estava solto vivendo sua vida normalmente. No dia seguinte ao crime, Macarena Sanches, amiga de Florência, reconheceu o corpo dela no IML. A família de Florência ficou muito abalada. Eles viajaram da Argentina para o Brasil assim que souberam do ocorrido. A irmã da vítima, Mariana Aranguren, foi quem ficou com Tronco, que tinha cerca de 10 anos na época. De acordo com fontes, devido ao alto custo para fazer o traslado do corpo de Florência do Brasil para a Argentina, a família optou por cremá-la e depois levar as suas cinzas com eles. O velório de Florência Aranguren ocorreu no dia 9 de dezembro, no Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro, e contou com a presença de alguns familiares e amigos que estavam no Brasil. Tronco, o fiel amigo inseparável de Florência,
também participou da cerimônia. Ele permaneceu ao lado do caixão durante todo o velório, em um momento emocionante que simbolizou a lealdade do animal, que já havia ficado ao lado do corpo no local do crime. Após o término do velório, o corpo de Florência foi cremado, e as suas cinzas foram colocadas em uma urna que posteriormente foi levada pela família para Buenos Aires, na Argentina. Enquanto isso, a Polícia Civil do Rio de Janeiro continuava com as investigações para finalizar o inquérito e levar Carlos José à justiça. Para as autoridades, o homem atacou Florência na intenção de forçar relações com ela. Ele teria se aproveitado do fato de que naquele dia não havia pessoas na trilha que pudessem impedir ou testemunhar o crime. No entanto, Florência resistiu, e com isso ele decidiu matá-la, e depois arrastou o corpo dela para uma área da trilha que fosse mais difícil de visualizar. De acordo com as autoridades, a atitude de Tronco os ajudou a identificar o responsável pelo crime. Desde o momento em que foi preso, Carlos José negou qualquer participação na morte de Florência. Porém, as evidências contra ele eram irrefutáveis. Foi comprovado, por meio de exames, que o sangue que havia nas roupas dele, que estavam no balde com água, pertencia à vítima. Além disso, o DNA extraído da pele encontrada sob as unhas de Florência foi compatível com o DNA dele. Isso, por si só, já garantiria uma condenação, mas a polícia apresentou mais provas, tais como as imagens de câmeras de segurança que mostra ele seguindo o mesmo caminho que a vítima e a atitude do cachorro, que ficou muito agressivo ao vê-lo. Em junho de 2024, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Búzios, apresentou denúncia formal contra Carlos José de França por homicídio duplamente qualificado. O caso foi encaminhado para julgamento por tribunal do júri popular, devido à gravidade e ao impacto social do crime. O julgamento de Carlos José de França teve início em 9 de abril de 2025. Ao todo, 10 testemunhas foram ouvidas, incluindo o morador que encontrou o corpo, a irmã de Florência, a esposa do réu, moradores da pousada onde ele residia, e de forma excepcional, o cachorro Tronco também foi levado à sala para reforçar evidências de sua reação anterior ao suspeito. Durante todo o julgamento, o réu negou veementemente a autoria do crime. Familiares de Florência acompanharam o julgamento de forma virtual, desde a Argentina. Por fim, Carlos José de França foi declarado culpado pelo crime contra Florência Aranguren. Ele recebeu uma pena de 33 anos de prisão e também foi obrigado a pagar uma indenização de R$50 mil à família da vítima. Posteriormente, a defesa entrou com um recurso alegando irregularidades no processo. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro acolheu parcialmente o recurso da defesa e reduziu a pena para 19 anos e 2 meses de reclusão em regime fechado. Atualmente, Carlos José se encontra preso em uma prisão estadual do Rio de Janeiro. A defesa dele entrou com outro recurso que, até o momento, ainda não foi analisado. Esse recurso é para anular completamente a sentença, sob a alegação de que houve irregularidades no julgamento. As últimas notícias que eu encontrei a respeito de Tronco são de que ele está sendo cuidado pela família de Florência. Às vezes, ele chora e anda de um lado para o outro, como se estivesse procurando por sua dona. Foram 10 anos ao lado dela, e Tronco jamais a esquecerá. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.